time de apresentadores de peso. Eu, Simone Cabral. Fim de um mistério. A polícia esclareceu o assassinato daquela mulher que foi encontrada dentro de uma lixeira na noite de terça-feira passada, num cruzamento no bairro São João, zona norte aqui de Porto Alegre. A vítima foi identificada como Juliana da Silva Dias, 44 anos. Seria uma garota de programa, dependente química e que praticamente morava na rua. Os autores do crime, também moradores de rua, ligados ao tráfico de drogas, foram presos pelo DHPP. A reportagem é da Gabriela Dias. Juliana da Silva Dias, de 44 anos, foi morta horas antes desse vídeo, entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira. Na imagem, um traficante da Zona Norte, apelidado de Saci, pega uma lixeira na rua Vilela Tavares e leva até o viaduto da Benjamin Constant, ponto de tráfico de drogas que ele coordena. De acordo com a investigação, a vítima morava junto ao companheiro debaixo do viaduto da Benjamin Constant e era usuária de drogas. Ela estaria devendo cerca de R$2.000 para o ponto de tráfico e, por isso, teria sido assassinada ali mesmo. Há um indivíduo que mora também nesse viaduto ao lado deles e esse foi o principal depoimento que a gente se baseou para colocar os dois na cena do crime. Esse indivíduo relata que ouviu todas as agressões, ouviu a mulher gritando por socorro, não aguentou ficar ouvindo muito e teve que sair dali, dar uma volta. Juliana foi asfixiada e estrangulada por dois criminosos que já estão presos, Saci e Aranha. Neste outro vídeo, é possível ver a lixeira sendo arrastada por um homem do viaduto até a Avenida Edu Chaves, onde ela foi encontrada. Atrás, um comparsa o acompanha de bicicleta. Eles também são investigados, mas ainda não estão detidos. Identificamos que se tratava realmente de um homicídio vinculado ao crime organizado, com pano de fundo de narcotráfico. Dentro dos depoimentos e do contexto que nós identificamos, verificamos que o feminicídio estava intrínseco a essa investigação. O corpo de Juliana foi encontrado com mãos e pés amarrados, além de hematomas pelo corpo e uma sacola na cabeça. Os investigados vão responder por feminicídio, ocultação de cadáver e organização criminosa. Quem acompanhou o programa, o nosso Boa Tarde Rio Grande, na quarta-feira, deve se lembrar. Pelo estado de conservação da lixeira, lembra, Elian? Elian, que é nosso editor-chefe. O que eu disse, Elian, na quarta-feira, sobre o estado de conservação da lixeira? Provavelmente, os personagens dessa história seriam o quê? Moradores de rua. Moradores de rua. O Saci e o Aranha, dois traficantes. O Saci é o chefe, seria o chefe da boca de fumo da biqueira, debaixo do viaduto da Benjamin Constant, e o Aranha trabalharia para ele. E a vítima, a Juliana da Silva Dias, seria uma dependente química, também faria programas para bancar a droga que consumia, e ela também moraria nas imediações do viaduto da Benjamin Constant. Me dá essa imagem que aparece o Saci, né? Essa é a imagem onde aparece o principal criminoso, o principal, né, aquele que estrangulou, que espancou a namorada até a morte. Aquele outro vídeo, dois homens, um na bicicleta, o outro puxando o carrinho, já com o corpo da Juliana dentro, aqueles dois, a polícia, esse daí, ó, esses dois aí, a polícia não divulgou os nomes. Eles estão sendo investigados. Presos, de fato, Saci e o Aranha. O Saci, quem matou a namorada, a Juliana, e o Aranha, que trabalhava na biqueira de droga do Saci, também ajudou nesse triste caso. E mais uma... Gente, de certa forma, mais um feminicídio. Sem dúvida nenhuma. Mais um feminicídio. Ah, mas Mota, não tem a ver com droga? É um feminicídio. O autor do crime e vítima mantinham um relacionamento amoroso. Isso é um feminicídio, configura como um feminicídio. E eu quero enaltecer e quero parabenizar o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que a gente tem
uma das melhores polícias civis do Brasil, isso não é dúvida para mais ninguém, concorda? Porque a capacidade que a nossa Polícia Civil, juntamente com o IGP, Departamento Médico Legal, a própria Brigada Militar atendendo e fazendo, né, o combate na rua, o combate à violência, mas as nossas polícias, os equipamentos disponibilizados num trabalho de investigação como esse, o corpo foi localizado dentro da lixeira por volta das 9h30, 9h45 da noite de terça-feira. E aí, na quarta-feira pela manhã, todo aquele burburinho, a imprensa ficou sabendo do crime, todo mundo noticiou, e desde quarta-feira, o trabalho, de um lado, os cientistas do IGP, os médicos do Departamento Médico Legal, do DML, e desse lado, né, juntamente, trabalhando junto, na verdade, os delegados e os agentes da Polícia Civil, mais precisamente do DHPP. Delegado Eric Dutra, Tiago Lacerda, Mário Souza. Quem mais, Elian? Toda a equipe do DHPP trabalhou muito bem. Mais uma vez, né, eu citei os 3 delegados que atuaram diretamente nesse caso. O Mário Souza, que é o diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o delegado Eric Dutra, que é o responsável pela área onde aconteceu esse assassinato, e o delegado Tiago Lacerda também, fechando esse trio, e um belíssimo trabalho. Olha quanto tempo levou para esclarecer tudo. E no caso, naquele outro caso de enorme repercussão também, do publicitário esquartejador, o DHPP já tinha, né, feito um trabalho nota 10. E hoje, mais uma vez, o DHPP acerta em cheio e fica essa tristeza, né? Uma mulher que aparentava ter 30 anos, na verdade tinha 44, que se viciou nas drogas e que por causa disso sofreu muito, tinha que se prostituir para pagar o entorpecente que consumia, acabou se envolvendo com o traficante da área, o Saci, e acabou pagando com a vida. E Mota, pois não, Elian? Tu mesmo disse ontem que a equipe do delegado Mário Souza já teria identificado. Lógico. E iriam prendendo, e realmente já tinha identificado. Na verdade, na quarta-feira à noite, o crime foi na terça, né? A lixeira foi abandonada no cruzamento da Avenida Edu Chaves com 18 de novembro, fica entre os bairros São João e Navegantes lá, tá? É mais bairro São João. E aí na terça-feira ocorre o crime, na quarta-feira pela manhã toda a imprensa fica sabendo, a cobertura da mídia foi grande, né? Foi maciça, e na quarta-feira à noite os delegados do DHPP já tinham a identidade da mulher. Só que eles não divulgaram por quê? Porque estavam atrás dos autores desse crime. E eles conseguiram uma testemunha, uma pessoa que também estava debaixo do viaduto da Benjamin Constant, e essa pessoa é a principal, fora as imagens, né? As imagens que por si só são provas cabais, mas essa testemunha ouviu os gritos de socorro da Juliana enquanto o Saci, o traficante maldito, a espancava. E ele, olha o detalhe, essa testemunha ficou, digamos, assustado com o que estava ouvindo, uma mulher gritando socorro, socorro. Ele, sabendo da periculosidade do Saci e sabendo que além do Saci havia na mesma área lá o grupo dele de traficantes, o que essa testemunha fez? Saiu debaixo do viaduto da Benjamin Constant e foi, digamos, dar uma volta. E essa testemunha disse, né, ao ser ouvida pelo DHPP, que quando voltou já não havia mais grito nenhum e nem encontrou o Saci lá. Não viu a Juliana, ela já não estava mais lá, e o Saci também não. E aí no dia seguinte ficou sabendo do que tinha acontecido. Eu não sei se essa testemunha poderia, acredito que ela poderia ter evitado a morte da Juliana, acionando o 190, que a ligação é gratuita, 190 da Brigada Militar, 197 da Polícia Civil, poderia ter chamado até a Guarda Civil Metropolitana aqui de Porto Alegre, mas com medo, repito, temendo pela própria vida, sabendo que o Saci não é
uma figura fácil, muito pelo contrário, essa pessoa que também morava debaixo do viaduto da Benjamin Constant, resolveu se afastar do local porque não aguentava ouvir os gritos de socorro por parte da Juliana. A gente fica sempre pensando, será que se ele tivesse ligado para a polícia, para a Guarda Civil Metropolitana, a Juliana poderia estar viva, né? Poderia estar viva, não está, infelizmente. Mas eu quero, mais uma vez, enaltecer aí o trabalho do DHPP. Maestro Vladimir Menezes, vamos aplaudir mais esse belíssimo trabalho do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. E é mais uma mulher vítima dos machistas, porque de certa forma também, né? O cara é bandidão, é traficante, é perigoso, mas a raiz disso, né, o que fez também ele matá-la, né, a gente não sabe o que teria causado a discussão inicial entre eles, mas pode ter certeza que tem machismo no pedaço e, mais uma vez, a raiz de 99,9999% dos crimes de feminicídio nesse país, a raiz está no machismo enraizado, no machismo estrutural que toma conta de toda a sociedade, não só de homens, como também de mulheres, infelizmente. E aí a imagem, ó, essa imagem aqui, ó, onde aparece o assassino, o Saci, e depois aquela outra imagem com o outro rapaz puxando a lixeira, já com o corpo da Juliana dentro, e um outro homem de bicicleta. Essa imagem, isso, ó. Pode tirar o quadradinho, pode tirar o quadradinho comigo aí, ó. Ó, na frente, esses dois homens ainda estão sendo investigados. Você vê que também são traficantes a serviço aí do tal do Saci, ó. O corpo da Juliana já está lá dentro, deu para ver, não? O corpo dela já dentro da lixeira. Que barbaridade, né? Que barbaridade. Gente, essa aqui